Olá, estamos iniciando mais um programa Conversando com João e Arlete Berbel, programa produzido com exclusividade para o nosso canal no YouTube, também no Facebook, para mostrarmos um pouco as ideias, o pensamento, o trabalho que vem sendo desenvolvido aí já ao largo de 26 anos por João e Arlete Berbel, através do IMA, Instituto de Medicina do Além, com sede em Franca, aqui no interior do estado de São Paulo. Nós vamos fazer um apelo, reiterar, na verdade, um apelo que a gente vem fazendo, porque com essa pandemia, com as regras impostas aí de deslocamento e também de mobilidade e de isolamento pessoal, né, regras que são cobradas aí e vigiadas pela vigilância municipal, estadual e também federal, nós praticamente encerramos as atividades de atendimento lá no IMA, porque nós temos que nos adequar ao que determinam os protocolos da pandemia. Então a gente faz um apelo para que você possa nos ajudar através de notas fiscais paulistas, que representam hoje praticamente a única fonte de receita que nós temos disponível. E essas notas fiscais paulistas, se você é da região de Franca, dá uma passadinha, junta suas notas, dá uma passadinha lá no IMA, na nossa sede, na Rua Tarsila do Amaral 550, deixa as notas fiscais lá conosco, na secretaria ali, já na entrada tem um totem lá, onde você pode depositar suas notas. Se você é fora da região de Franca, por favor, junte as notas da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus companheiros, dos seus colegas, e poste isso para nós aí para o IMA. Através do correio, repetindo o endereço, Rua Tarsila do Amaral 550, o CEP é 14.409.422, Franca, São Paulo. Você pode também nos ajudar com depósito de qualquer importância. Depósito através do nosso site www.espiritismodoutoralonso.com.br, tem um link ali, /doar. Faça um depósito. Esse depósito que você vai fazer vai aliviar a dor, o sofrimento, a angústia, a desesperança de muita gente. Nós pedimos assim encarecidamente que vocês colaborem, contem com toda a estrutura que nós continuamos oferecendo de produção e mesmo de envio de medicamentos e distribuição de medicamentos na nossa farmácia, que continua aberta, atendendo lá na sede do IMA, mas nós temos custos de matéria-prima, custos de mão de obra, e para fazer frente a essas despesas a gente conta realmente com a sua ajuda. Você pode também nos ajudar associando-se ao Clube do Livro, entrando em contato no site www.faroldastrescolinas.com.br, ou então através do nosso telefone celular, WhatsApp 16 992876651. Nós vamos então anunciar também uma novidade a partir do programa dessa semana. A cada edição do nosso programa, nós vamos ter o nosso Minuto do Livro, onde o editor da editora Farol das Três Colinas, José Silvano Ferrante Larker, vai fazer um comentário breve sobre cada uma das 280 obras já escritas por João Berbel, através do sistema de psicofonia. Livros esses que podem ser encontrados no site da editora, que podem ser comprados também através da Associação Clube do Livro. Esses livros são entregues via correio em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Então nós vamos começar já a partir dessa edição com um comentário do nosso editor, o Silvano. O Silvano, que é uma pessoa abençoada, porque ele, além de ser um praticante do espiritismo já de muitos anos, que ele herdou da sua família, né, dos seus pais, seus avós, ele acompanha todas as obras, todas as 280 obras escritas por psicofonia pelo médium João Berbel. É uma coisa impressionante, porque é uma obra gigantesca, uma obra que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, né? Então nós vamos com um comentário rápido do Silvano, editor da editora Farol das Três Colinas, e na sequência João e Arlete Berbel. Esperamos que vocês gostem muito desse programa, como tem nos prestigiado com todos os outros programas, e nós voltamos na próxima semana com um novo programa conversando com João e Arlete Berbel.
Aos amigos telespectadores, um abração nesse coração de todos vocês. E nós estamos aqui para mais uma série de 1 minuto do que a gente vai falar do livro. Esses livros aqui da editora Farol das Três Colinas, editada através da mediunidade do nosso querido médium e muito amigo nosso, João Berbel, e desses eminentes espíritos que nos auxilia a todo momento e que eles estão de prontidão. E nesse momento, sobre a intuição da espiritualidade que nos possa intuir, nós vamos falar alguma coisa sobre os livros da editora Farol. E para começar essa nova série, falaremos do livro que se intitula Evangelho dos Anjos. Mas, porém, eu quero dizer o seguinte: esse livro, ele aborda o assunto Jesus, e que a nós todos temos ele no fundo do nosso coração, e eu, particularmente, aprendi a amá-lo, Deus de pequeno, porque nasci em um berço em que imperava a religiosidade, o espiritismo de berço, e que eu carrego. Eu aprendi a admirar e a gostar e a ter como meu irmão maior, Jesus. E nos momentos, às vezes, que todos nós, seres humanos, estamos angustiados por um motivo ou outro, coisas do passado, nós sabemos, eu peço a ajuda desse meu irmão maior, que é Jesus. E tudo que se fala de Jesus, eu estou ali lendo, porque eu admiro muito esse nosso irmão. E esse livro, o Evangelho dos Anjos, ele vem trazendo Jesus desde a sua preparação na espiritualidade, para que ele possa estar aqui, nos passando essa lei maior, que é a lei do amor, a lei divina. E quando ele nasceu numa manjedoura, numa simplicidade muito grande, fazendo uma observação. Quando a gente, às vezes, está aqui e é apanhado pelo orgulho de outras pessoas, a gente lembra de Jesus, que ele nasceu numa manjedoura. Então, a gente nota a simplicidade desse grande mestre, que é o Espírito de muita luz que visitou a terra, graças a Deus, ao bom Deus. E o Evangelho dos Anjos, ele traz a passagem de Jesus pela terra, em que ele, Deus de pequeno, suas caminhadas por toda a Judéia, suas caminhadas pelos desertos, e a sua trajetória iluminada de muito sofrimento, mas para ele tudo era uma missão muito grande, e ele veio nos revelar a lei maior, a lei de Deus, que existe um Deus muito carinhoso, muito amável e que nos ama muito. E a partir desse momento, a humanidade nunca mais foi a mesma. E nessa trajetória de Jesus, o livro aborda os seus assuntos, as suas conversas com todos aqueles que o assediavam, os apóstolos, as suas indagações com todos. E aqueles apóstolos ficavam com a cabeça quente, pois não entendia aquela boa nova, e eles ficavam com a mente fervilhando. Muitos, às vezes, ficavam até nervosos com Jesus, mas ele sabia, e isso era uma provocação que ele fazia a seus apóstolos para ativar o seu raciocínio na época. E Jesus caminhava ali e já sabia a todas aquelas pessoas, mesmo aquela criatura que subiu em uma árvore para encontrá-lo, até aqueles leprosos, que são 11 leprosos que ele curou, mas na realidade ele curou foi um leproso só, porque só um voltou para agradecer.
e muitas outras coisas mais. E eu desejo a todos que querem fazer a leitura do Evangelho dos Anjos, que adicione o site www.faroldastrescolinas.com.br. É mais uma edição da editora Farol das Três Colinas. Muito obrigado a todos. Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo com o João Berbel, com a Dona Arlete. Perguntaram para mim, porque vocês perguntam e o João Berbel responde. Às vezes não posso responder tudo que as pessoas perguntam, que as perguntas é grande. Mas essa pergunta é muito interessante, falando sobre curas e doenças espirituais. Olha, vamos primeiro relembrar o que são as doenças espirituais. Se nós olharmos para a nossa ficha kármica, se nós olharmos direitinho, nós vamos encontrar aí a origem da doença no nosso passado, né? Às vezes a gente fez tanta coisa que não deveria fazer, e Deus nos deu a oportunidade de vir aqui na Terra e pagar aquilo que nós fizemos para o nosso próximo, né? E muitas das vezes aí nós temos que enfrentar a dificuldade, certo? Então, como isso ocorre? Ocorre o seguinte, veja bem, a gente vive a vida normal, né? Da melhor forma possível, faz tudo direitinho, tá? E de repente surge na nossa vida uma situação que nos eleva a um determinado desequilíbrio, né? Esse determinado desequilíbrio, muitas das vezes, é agente espiritual, os espíritos malfeitores impulsionados aquele momento ali, nós às vezes não aceitamos aquilo que alguém passa para nós. Imediatamente entramos numa discussão, muitas das vezes ficamos nervosos, né, por aquela situação, e às vezes ameaçamos com palavra. E muitas das vezes a emoção sobe tanto, entramos numa briga corporal. Arrancamos de uma arma ali, seja era um revólver, seja era uma lâmina de uma faca, alguma coisa ali, né? E o que acontece? Imediatamente, nós atuamos naquele abdômen da pessoa. Dona Arlete, quando a pessoa sente aquela dor, ele cai para trás, ele põe a mão ali, naquele ferimento, produzido por aquela arma, e imediatamente ele olha para nós. Então, na hora que ele está ali caindo, naquela ânsia da morte, olhando para nós, ele exercita uma corrente mentomagnética tão forte, que pega no nosso corpo espiritual, naquela parte do abdômen, na altura daquele abdômen ali, cria-se uma mancha no corpo espiritual. E o que acontece? Nós reencarnamos, né? Nós reencarnamos na Terra, recebemos um pai, recebemos uma mãe, como por exemplo, você quer para os seus filhos a melhor religião, não quer? O que você acha de melhor, não é? Todas as mães é desse jeito, né? Eles querem o de melhor para os seus filhos. E aí cria-se, arruma aquela religião, coloca o filho naquela religião, tá? E faz tudo de bem, para que aquele espírito ali, ele cresça naquele corpo carnal como um homem de bem. E crescendo como um homem de bem, ele tem todas as chances de melhorar. Se ele às vezes melhorar, ele melhorar aquilo ali tudo, produzindo a caridade, sendo um bom cristão, sendo um bom filho, sendo um bom pai, sendo um bom tudo, aquela mancha que está naquele corpo espiritual, ela desfaz. Mas se acontece que aquela pessoa, né, na hora que tem aquele conhecimento, já volta toda a rebeldia daquele espírito. Imediatamente, ele vai lá, começa a aparecer aquelas famosas gastrites, né? Vai lá, tá aquela dor no abdômen ali, vai ali, faz os exames e não dá nada, né? Passa ali os omeprazol da vida e ali tira aquela acidez, tira aquela coisa ali, a pessoa melhora. Bom, ali passa aquele omeprazol, já não vai fazer mais efeito. Ele vai aumentar a dose. Você tomava 20, vai tomar 40. Ele vai aumentando a dose, aí chega um ponto que não resiste e volta no médico. O médico, mais uma vez, faz o exame e não encontra nada.
Aquela dor, aquele desarranjo ali naquele abdômen, é como se fosse um termômetro, dona Arlete, avisando para o espírito, para aquele corpo, o espírito que precisa melhorar. Aí passa o tempo, o médico vai ali e faz exame, não dá nada. Mas chega um determinado momento, você veja como é que é as coisas. Aí chega um determinado momento que vai lá, tira aquela radiografia, faz aquele exame e aparece um tumor. Já aparece um tumor do tamanho da laranja. Aí a pessoa assusta. Aí ela assusta, certo? E vai fazer biópsia, de repente é um câncer. Estava lá no corpo espiritual. Tivemos todas as chances de melhorar, mas nós não quisemos melhorar. Tudo bem, certo? Aí vamos atrás dos religiosos, que realiza cura espiritual, estão na igreja católica, no evangelho, no espiritismo, encontra aquele médium pela frente, o médium vai lá e tira aquela enfermidade, senhor Ronaldo. Tira aquela enfermidade ali, arranca aquele tumor. Não tem mais tumor ali. Tá, com aquilo ali, tal, beleza. Fez ali tudo direitinho, sarou, ficou bom. Primeiro mês, está relembrando aquilo ali tudo, está com o pensamento voltado nas coisas boas. O segundo mês, terceiro mês, vai começando apagadamente aquilo ali. Aí depois, tudo que ele ouviu para fazer a sua reforma moral, tudo que ele fazia, dona Arlete, vai começando a realizar toda outra vez, de repente aparece o tumor lá. E quando pensa que não, já enraiza tudo, já está no corpo inteiro. Vocês vejam bem, quanta chance nós tivemos de livrar da enfermidade, que era o nosso karma. Pois bem, agora existem as doenças espirituais. Agora vamos falar um pouquinho da doença espiritual. Você já viu, dona Arlete, falar naquelas doenças, que são doença fantasma? Já vi, sim. Inclusive, a gente já participou muito, quando a gente fazia aquelas viagens lá nos Estados Unidos, nós encontramos muito esse tipo de doença, né, João? Tinha muito, participamos, pessoas vinham procurar o Dr. Alonso com essa intenção de se curar. Inclusive a Kate, que foi a que veio dos Estados Unidos, que se tratou com o Dr. Alonso. 10 anos na cadeira de roda? 10 anos numa cadeira de roda. Não andava, não mexia as mãos, não falava, e no final era uma doença desse tipo. Eu me lembro muito bem. Isso tem o quê? 20 anos que aconteceu aqui com a gente, né? Veja bem, a doença espiritual, meu amigo Ronaldo, que é a doença espiritual? Veja bem, quando a pessoa... Às vezes a pessoa não é uma pessoa muito bem desejada, uma pessoa que muitas das vezes não consegue atrair a simpatia de ninguém, tá? Aquela pessoa desencarna ali. E de que forma? Às vezes desencarna com infarto miocárdio, tá? Aquele infarto arrebenta o coração por dentro e por fora. A pessoa cair, aquela dor terrível, o espírito não consegue libertar daquela dor rapidamente, tá? Mas o que acontece? Aquelas orações não colocou aquele espírito na dimensão espiritual. Não colocou o espírito na dimensão espiritual, porque ninguém ali fez uma oração com a intensidade de abrir os portões da dimensão espiritual e colocar aquele espírito ali dentro. Então aquele espírito ele fica vagando no nosso mundo, tá? Ele fica no nosso meio. Então veja bem, você já viu falar, dona Arlete, das energias magnéticas simpáticas? Energias simpáticas? Já viu? Já vi. Então, quando aquele espírito encontra, a energia magnética simpática é quando você chega perto de uma pessoa, você sente bem perto de uma pessoa. Então tem aquela simpatia espiritual, afinidade magnética. Quando você, às vezes você olha para uma pessoa, você nunca viu aquela pessoa, mas eu conheço a pessoa, não sei de onde. Essa pessoa eu conheço ela. Então isso é afinidade espiritual. Ligações magnéticas. O que acontece? Aquele espírito é no nosso meio, carregando aquela dor, carregando aquela enfermidade, com aquela dificuldade toda. Aí o que acontece? Ele vai chegar perto daquele médium, que tem aquela simpatia com ele ali, o que vai acontecer? Vai atrair essas energias. Ele vai atrair, porque é a mesma coisa, porque quando nós morremos, veja bem, presta atenção, Ronaldo. Quando a gente desencarna, a gente não liberta do corpo rapidamente, não. Por isso que é um perigo danado.
tá? A gente não liberta do corpo. Então o que acontece? A gente carrega conosco, que durante o tempo que nós estamos ainda ligados ao corpo, a friagem do corpo, porque quando morre a gente vai gelando, o espírito sente todo aquele frio. Eu já fiz treinamento mediúnico para as pessoas conhecer o espírito, fazer. Você pode tocar no espírito. Nós tivemos trabalho, nós fizemos já. Você lembra disso? Quantas vezes fizemos isso aí? Sabe, seu espírito é um espírito de luz, seu espírito do jeito que é, tem condição de fazer, são técnicas. Não precisa ser médio nem nada, são técnicas. Bom, aí aquele espírito carrega aquela friagem com o corpo. Então ele vai procurar essas energias simpáticas, certo? Encontrar como se fosse uma fogueira para poder aquecer. Aquela pessoa que ali desencarnou daquele infarto ali, o que acontece? Encontra uma pessoa com esse padrão vibratório. E o que ele vai fazer? Ele vai alojar ali, através da glândula pineal, ele vai alojar, vai sumir aquilo ali. Na medida que ele sumiu ali, ele vai passar para os nossos hormônios a situação de um infarto. O nosso hormônio imediatamente vai trabalhar através da eletricidade, espalhando uma enzima por corpo. Essa enzima vai procurar as glândulas, tá? Que dá dor, imediatamente aparece aquela dor, como se a pessoa estivesse tendo um infarto. Mesma coisinha. Aí o que acontece? Vai lá no médico, faz o eletrocardíaco lá, tá? Eletrocardíaco ali, faz o elétrico no coração, vê, as ondas, está tudo normal, não tem nada, você não tem nada. Faz aquela bateria de exame, não tem nada. Eu já encontrei várias situações na minha vida, certo? De espírito, principalmente nos Estados Unidos, né? Que tinha demais isso aí, né? Então, aí o que a gente fazia? Chegava ali, retirava aquele espírito dali, retirando aquele espírito, a pessoa achava que estava acontecendo um milagre. Não é aquele espírito, precisa caminhar plano espiritual. Você abre a porta da espiritualidade, da dimensão espiritual, coloca aquele espírito dentro, acabou a doença, acabou a enfermidade. Então, tá aí, para que você perguntou, queria saber sobre curas espirituais e sobre a doença. Toda cirurgia espiritual é feita no corpo espiritual, não é isso, dona Arlete? Sim, acontece essa cura através da bondade infinita do nosso Pai, de Deus, nosso Pai eterno, e também a bênção da nossa reencarnação, que Deus deixa acontecer para que cada um possa evoluir. E só vamos evoluir através dessa limpeza do nosso corpo fluídico espiritual, que a gente precisa fazer isso. Então, é somente através da bênção da reencarnação. Não tem outro jeito, precisamos reencarnar tantas e quantas vezes for necessário. Porque nascemos aqui, as pessoas dizem, eu não sei porque eu estou passando por isso. Não precisa saber, basta aceitar. E a aceitação é o melhor remédio. Porque se ficar batendo de frente, olha gente, não tem como bater de frente com o nosso Criador. Não vai dar resultado nenhum. Então, a maior questão é a aceitação. É o melhor remédio, a melhor saída. Não é mesmo? É isso aí mesmo. Muitas das vezes nós se revoltamos da situação que acontece conosco, só que nós não temos a coragem de olhar para o passado. Nós não temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Então, Arlete, muitas das vezes, quantas pessoas encontram com a gente, que vêm conversar com a gente, que vêm, às vezes, perguntar, e a gente veja, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada, não sei para que eu estou passando tanta dificuldade desse jeito, principalmente de ordens financeiras, né? Que a gente vê aí. Mas, graças a Deus, o mundo de 50 anos atrás, o mundo de hoje mudou muito. Porque hoje não existe fome no mundo mais igual existia há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Verdadeiras misérias, certo? As pessoas não conseguiam ter um médico, não conseguiam ter saúde, não conseguiam ter nada. Não tinha, por exemplo, a pessoa sofria de um derrame, não tinha aquela injeção que aplica anticoagulante, para que a pessoa não vá em frente. Hoje quantas pessoas morriam naquela época com derrame? Às vezes sofria ali, ficava ali um tempão ali numa cadeira de roda, né? Aí em cima de uma cama. Então, essas dificuldades traziam muita miséria, que era chefe de família, às vezes a mulher estava ali, o marido acontecia aquilo ali, trazia aquela miséria, não tinha. Hoje,
quantas ONGs, quantas religiões distribuem cesta básica, distribui tudo isso aí. Então existe alguma situação de muita dificuldade, mas como lá há 50, 70 anos atrás, não existe mais não, tá? Então a gente vê, mas é a evolução do mundo. Então o mundo vai evoluindo, conforme os aparelhos vão evoluindo tudo, as doenças também vão evoluindo, Arlete. Na medida que o homem vai encontrando situações ali, a medicina vai evoluindo, a doença também vai evoluindo. Agora pergunta, mas por que a doença vai evoluindo? Antigamente, quando falava que uma pessoa tinha câncer, era uma novidade. Hoje, 80% que a gente trata aqui é câncer. Temos um número grande. 80% que nós tratamos aqui é câncer. Por que evoluiu tanto desse jeito? Por que chegou nessas condições? Chegou nessas condições porque o homem moralmente não evoluiu. Intelectualmente evoluiu, mas moralmente ele não quis melhorar. Ele não quis olhar para as doenças da alma. Ele não quis fazer a reforma moral íntima. Ele não quis seguir os princípios que levam ele a uma vida melhor. E para levar a vida melhor, só existe uma maneira. É nós voltar lá atrás e ouvir aquelas mesmas palavras. Amar-vos aos outros como eu vos amei. Amar-vos aos outros como eu vos amei. Então a gente vê essa diferença social aqui dentro do imã. Quando chega ali um pobre, se for negro ainda, a mão fica dura para cumprimentar. Mas quando chega um doutor, os braços ficam moles, quer abraçar, quer apertar, né? Então isso, muitas das vezes, chama-se egoísmo. Isso muitas das vezes nos afasta de Jesus. Para entender Jesus, compreender Jesus, é necessário que nós amamos uns aos outros como Ele nos amou. E amar é uma coisa tão gostosa. Ser bom é tão bom mesmo, que nós teríamos que ser bom por viacagem, por malandragem, mas ser bom. Quanto que é gostoso pegar na mão de alguém e desejar felicidade para aquela pessoa. Nada de desejar as coisas em troca. E nós temos a mania de querer trocar as coisas. Daí se origina esse tanto de doença. Eu vou mexer que é carteirão de sopa lá no centro espírita, para me andar num carro importado, para me andar na caminhonete, para me ter uma fábrica, uma fazenda. Gente, com Jesus não troca. As coisas têm que ser feitas por amor. Quem tem amor, acredita em Jesus, não adoece. Não é isso, dona Arlete? Realmente, se a gente quiser melhorar, fazer essa reforma íntima, moral, a gente tem que começar a pensar como Jesus pensava, sorrir como Jesus sorria, atender as criaturas como Jesus atendia, mudar, fazer essa reforma íntima, essa reforma moral, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essa evolução, andar a passos largos e ir muito para frente, não é mesmo? Cada reencarnação nossa, a gente consegue limpar um pouquinho da nossa alma. E Jesus sempre vai ser o caminho, porque Ele é o nosso governador. O evangelho dele é o nosso remédio para a nossa alma. Infelizmente, nós vivemos ainda num mundo que o materialismo ainda é muito forte. Tudo que a gente vê, ele chama muito pelos olhos, mas a gente tem que começar a viver pelo coração. E é assim que Jesus queria. Né? Queria não, Ele quer. Para a gente fazer a transformação do nosso plano. Nós ainda estamos vivendo esse mundo de expiação e prova, nessa grande virada que o nosso mundo vai fazer, está fazendo, está acontecendo. Então, é preciso fazer a reforma íntima, a reforma moral, para a gente poder atravessar todo esse tormento que está aí, que nós achamos ser um tormento. Mas para Deus, ele tem um significado grande, é a transformação do nosso mundo. Eu entendo assim.
Meu irmão, quer se curar? É fácil. Como a dona Arlete diz, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, isso é tudo na nossa vida. Lembrar daquele homem que lá numa cruz disse: Pai, perdoam porque eles não sabem o que fazem, e ali ele entrega a sua vida. Então, meus irmãos, lembramos deste mestre: bateides, as portas abrirão, pedis e obtereis. E Jesus é a luz que brilha dentro da nossa alma, despertando dentro de nós aquela sementinha que se chama amor, e regamos com o ensinamento cristão, e cada vez mais aproximamos de Deus, porque Deus é o parâmetro final de cada um de nós. Que Jesus ilumine a todos, filhos de Deus.